Examinando as Escrituras, no livro do profeta Isaías, capítulo 1, vamos estar lendo agora a partir do versículo de número 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Veja que o povo preparava as suas atividades, as suas solenidades, que com certeza eram agradáveis à sociedade, às famílias, talvez até mesmo a um certo comércio que envolvia essas festas, essas solenidades, mas para Deus já não agradava mais. Com certeza o coração do povo já não consagrava mais corretamente essas festas, essas solenidades para agradar a Deus ou para a glória de Deus, mas para satisfazer alguns interesses. Porém, Deus não dá a sua glória para ninguém e nós fomos criados para louvor da sua glória, para agradar a Deus. Então, sempre precisamos observar o que estamos fazendo, se está agradando a Deus, se está servindo a Deus, se é da vontade de Deus, se é de acordo com os propósitos de Deus. Nós devemos obedecer a Deus e buscar nos apresentar a Ele de modo que lhe agrada. Com essa sequência, com essa repetição de atividades que não estavam mais agradando a Deus, Deus então diz que a sua alma as aborrece, que já são pesadas e que Deus já está cansado de sofrer nestas festas, muito boas talvez para a sociedade, para o povo, mas que não trazia mais louvor à glória de Deus, já não agradava mais a Deus, o fazia sofrer, estava cansando a Deus, já estavam sendo pesadas para Deus, já estavam aborrecendo a alma de Deus. Vemos aqui várias figuras humanas em Deus. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós também nos alegramos, nós também nos enfadamos, nós também não podemos sofrer com as injustiças, ou melhor, as injustiças nos fazem sofrer, nós nos incomodamos com as coisas erradas. Todo ser humano está aí vivendo nas mais diversas nações, com as mais diversas filosofias, ideias, ideais, culturas, leis, regras, e nós vemos, observamos em todas elas essas semelhanças apresentadas aqui por Deus, todos indignados com as coisas erradas, com a exploração do pobre, indignados com as traições, com as mentiras, com as fake news, com as calúnias, todos eles, na América Latina, na Europa, na Ásia, todo ser humano, na África, vemos em todos os países. Alguns que dizem que são de esquerda, outros dizem que são de direita, mas todos apresentam essas características aqui que o profeta menciona como estando em Deus. Então, é uma prova de que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós nos alegramos com a verdade, nós nos indignamos com a injustiça, com a maldade, com a perseguição ao inocente, onde quer que for, em cada nação, em todas as nações da terra. E vemos aqui sendo colocados para Deus esta mesma emoção, este mesmo sentimento. A palavra de Deus diz que nós devemos ter os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Por isso podemos andar com Cristo, obedecer a Cristo, conhecer a Cristo, ir seguindo a Cristo para a glória de Deus. Viver como Cristo viveu,
porque nós temos os mesmos sentimentos. E a humanidade inteira tem os mesmos sentimentos, porque todos nós viemos de Deus. Versículo 15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então não adianta você querer fazer vista grossa ao pecado, à maldade, à perseguição, à violência contra o pobre, contra o aflito, contra o necessitado. Porque Deus está vendo esta mancha de sangue nas suas mãos. Pode ser literal, um assassino, uma assassina, e vem diante de Deus, achando que ninguém viu, que você ocultou o cadáver, mas também pode ser de uma forma figurado. Você está matando, você está perseguindo, você está desprezando alguém e Deus está considerando isso como morte. Você está com a mão manchada por este crime, por esta maldade. Então, com isso, Deus está vendo. E Ele esconde de você os seus olhos. Deus não vai suportar ver entrar nos seus atos, pisar os seus atos, como oferta na mão, alguém com a mão suja de sangue. E não é do animal, ele faz distinção, não é do sacrifício, é de outro ser humano que você está matando, ou deseja tanto que morra, ou com a sua língua já feriu, ou você já o desprezou de tal forma que Deus já considera você com a mão suja do sangue do seu irmão, ou matou literalmente como Caim matou o seu irmão Abel no meio de culto, os dois oferecendo a Deus e um matando o outro, porque o culto de Abel foi melhor do que o de Caim. Então vamos ver aqui o que o versículo 16 nos aconselha. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. É o que Jesus disse. Jesus que tinha ali à sua mão o livro de Isaías. Foi o primeiro livro que ele leu na sua cidade natal. O Espírito do Senhor está sobre mim, a partir mesmo de Isaías. Então Jesus dizia, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de entregar a sua oferta no átrio do templo de Jerusalém, faça o que o profeta aqui está dizendo. Lavai-vos, purificai-vos, arrependei-vos. É o que João Batista pregava. Jesus mandou pregar dessa forma. Anunciar o evangelho, anunciar o arrependimento. Pedro começou pregando, arrependei-vos e crede no evangelho. Paulo pregava dessa forma. Então, lavai-vos, arrependei-vos, batizai-vos. Então, João Batista batizava também a partir do Antigo Testamento, de Isaías 1, versículo 16. Lavai-vos antes de qualquer coisa, antes do Messias chegar com a palavra da glória de Deus, da salvação, João Batista pregava o batismo de arrependimento. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos. João Batista não apenas batizava com água, ele também exortava o povo a que tirasse a maldade dos vossos atos. Não adianta uma confissão, não adianta mergulhar ou receber água ou mergulhar o mais profundo que for no batismo, dizendo que Jesus foi sepultado e que Jesus foi enterrado debaixo da terra, e quantos palmos de terra cobriram o corpo de Jesus para que eu também seja submerso no mesmo sepultamento de Jesus debaixo da terra. Se é que Jesus foi sepultado debaixo da terra, se é que ele viu corrupção. Mas alguns assim pensam, assim me parece, que tiveram o discernimento bíblico e vão dizer, eu vou me lavar o mais profundo para estar muito bem lavado. Muito bem,
Mas a segunda parte diz assim: tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então, produzir frutos dignos deste lavar, desse batismo, dignos de arrependimento. Não é só batizar, tem que se arrepender e tirar, mudar, tirar os atos maus, tirar a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Essa é a vontade de Deus. Então, é arrepender, batizar, mudar de vida, fazer o bem. E aí sim, poder levar a oferta no átrio, adorar a Deus, levantar a mão e orar. Porque nós já vimos no versículo 15 que Deus sequer ouve esta oração daquele que tem a mão suja de sangue. Versículo 17: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Veja quanta ação, quanta obra a se fazer para a igreja, para o servo de Deus, para quem lê João Batista, para quem é batizado, para quem é lavado, é purificado. Veja quanta obra, quanto serviço, quanto temos a fazer. Temos muito fruto, muita obra, muita ação. Não é só batizar e ser salvo. É claro, é o primeiro passo, é o passo da fé, mas se vamos viver um dia a mais, um minuto a mais, temos que viver com abundância. Jesus nos dá vida e vida com abundância. Quem imaginaria crer em Cristo e viver uma vida miserável, uma vida imprestável, uma vida sem obras, uma vida sem atitude, uma vida sem ser luz do mundo, sem ser sal da terra e se dizer de Cristo e ser pior do que aquele que faz a caridade, aquele que faz o bem, você não fazer nada e falar: o Espírito Santo está em mim, você já foi batizado com o Espírito Santo? Sim, eu creio que quando eu desci as águas, quando eu levantei, eu já estava batizado com o Espírito Santo. Mas e aí, quais foram os dons? O que você fez? O que você tem feito? E você responde: eu tenho ido à igreja, cantado hino, sentado no banco. Todo domingo. Eu vou ao culto. É isso que Deus quer. Mas não é isso que eu estou lendo aqui, não é isso que nós estamos examinando as Escrituras para ver. Diz: aprendei a fazer o bem. Temos algo a aprender, temos que examinar as Escrituras. Então Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. Que nós possamos produzir a 100 por 1. Que possamos dar muitos frutos. Que essa semente da palavra de Deus possa ter caído em boa terra para produzir muitos frutos, para se multiplicar, para ir por todo o mundo pregando o evangelho, para realmente dar frutos que glorificam o nome do Senhor, que demonstram a presença de Deus, o batismo com o Espírito Santo na sua vida. Pelos frutos os conhecereis. Então, aprendei a fazer o bem. Temos que examinar as Escrituras, temos que ter essa revelação, esse conhecimento. Temos que ter condição de abrir as Escrituras e explicar o nosso modo de vida, o nosso testemunho, a presença de Deus, a glória de Deus, os dons espirituais. Realmente Deus vivendo em nós e realizando a obra de Deus. A seara é grande, a seara é local de trabalho, de produção do trigo, do celeiro de Deus nesta terra. Realizar coisas para a glória de Deus, sinais e maravilhas. Estes sinais seguirão aos que crerem. Então é natural que haja sinais, que hajam milagres, que haja bênção, que haja vida de Deus naquele que é batizado com o Espírito Santo. Atendei à justiça. Então, nossa palavra, nossa reação, nossas atitudes devem expressar a sabedoria de Deus, o conhecimento da vontade de Deus sobre aquela causa,
sobre duas vidas, duas pessoas que estão com um problema, estão com um debate, estão com uma contenda. Vem então o servo de Deus, batizado com o Espírito de Deus, com a sabedoria de Deus, intervém, traz uma palavra de paz, de pacificação. Ali a vida naquele lugar onde chega o servo de Deus, as coisas são transformadas, porque você atende à justiça e você aprendeu a fazer o bem, e você vai poder ensinar aos outros, vai brilhar, como diz ali Daniel, vão brilhar, vão refulgir aqueles que conhecem, entendem a justiça, o direito e praticam e ensinam a muitos. Essa é a vontade de Deus para você. Você não precisa ter uma vida ociosa, que você vai dizer, eu não tenho o que fazer, agora é crer e esperar o céu, esperar a morte chegar. Não, essa palavra não é de Deus. Essa música é uma música feita por alguém que não conheceu a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você resplandeça como o sol ao meio-dia, resplandecendo a glória de Deus, o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, aprendendo a fazer o bem, atendendo à justiça. E quando o mal, quando a injustiça, a opressão aparecer, você será como Moisés, você será como Davi, você será como um profeta, como uma profetisa. Vai repreender o opressor, como João Batista foi ali junto a Herodes, repreendendo a opressão, a injustiça, a mentira, a ignorância. Você vai defender o direito do órfão. Isso é ação. Isso não é passividade. Isso é agir, é levantar a voz, é interferir neste mundo, na injustiça, no pecado, na maldade, na opressão contra o pobre, contra o fraco, contra o órfão, contra a viúva. Onde houver opressão contra essas vidas mais carentes, você precisa se levantar, interferir e agir, atender, ajudar, defender, pleitear a causa das viúvas, defender o direito do órfão. Então veja quanta coisa Deus estava também ali requerendo do povo de Israel, para que ele brilhasse, agradasse a Deus. Então, o seu culto, a sua festa, estaria realmente sendo celebrada na alegria, na glória de Deus, com a presença de Deus, com a bênção de Deus. Deus estaria ordenando a bênção naquele lugar. É o que acontece hoje. Um lugar onde há justiça, onde o direito do órfão é defendido, onde a causa das viúvas são pleiteadas, onde todos conhecem o bem, aprendem a fazer o bem. Neste lugar, Deus ordena a bênção. Então vamos orar para que a bênção de Deus chegue à sua vida, da sua família, e que a bênção de Deus chegue para todas as famílias da terra. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos agora, pedindo a Deus a tua bênção sobre todas as famílias da terra, que venha a paz, venha a justiça, o direito, a salvação, ó Deus, com vidas que conhecem o teu nome, que te adoram em espírito e em verdade, conhecendo a tua vontade, conhecendo a Cristo, conhecendo a palavra de Cristo, conhecendo a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, como aquele que revela o Pai, como aquele que revela a justiça, a virtude de Deus. Pai, que todos venham a ter conhecimento de Cristo, alcançando a salvação. Nós oramos com amor por estas vidas, em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.